Você tem um pedacinho da sua avó em você? Não, tipo, calma. Não é aquele pedacinho no seu coração, não. Não são aqueles quilinhos a mais que toda vovó faz comidas maravilhosas. Não é aquele casaquinho tricotado que você tem guardado no armário. Não. É dentro de você. Na hora da fecundação, quando os 23 cromossomos de papai e os 23 cromossomos de mamãe vão se encontrar para voltar ao número 46 de cromossomos da nossa espécie, acontece uma coisa curiosa. No ato da fecundação, a célula, que é o ovócito secundário, tudo bem que você aprendeu que é óvulo, dependendo do ano da escola que você esteja, você aprende como óvulo, mas o nome certo é ovócito secundário, beleza? Na hora em que o espermatozoide se encontra com o óvulo, com o ovócito secundário, na hora que eles se encontram, apenas os 23 cromossomos de papai entram no ovócito secundário. Só isso. Toda a célula, toda a estrutura celular vem do ovócito secundário. Então significa dizer que todas as nossas células vieram da nossa mãe. E o que isso tem a ver com a sua avó? Preste atenção, a célula que forma a sua mãe é a da sua avó. E a célula que forma a sua avó veio da sua bisa, que veio da tata, da tata, 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 tata. Tem uma organela que faz com que a gente prove tudo isso. A mitocôndria é a única organela que a gente tem que tem DNA próprio, certo? Observando esse DNA da mitocôndria, a gente pode voltar à nossa mãe. Aquela inicial. Aquela que veio lá da África. É uma teoria chamada de teoria da Eva mitocondrial. Como é isso? Os cientistas eles ficaram analisando o DNA da mitocôndria e eles tentaram seguir as pistas, os rastros que esse material genético tem. Como é que os cientistas sabem, como é que eles conseguem chegar e entender essa coisa da ancestralidade? Na verdade, a gente estuda, né? Eu, claro, sou uma cientista, por que não? Eles conseguem estudar a ancestralidade observando as mutações. Talvez você sempre pense que mutação é uma coisa ruim. Não, a mutação ela traz essa variedade, essa diversidade que a gente vê nos seres vivos. Então, mutação é legal. Mas os cientistas eles observam algumas mutações que não necessariamente codificam alguma informação importante. Então lá na mitocôndria existem algumas mutações que os cientistas usam marcadores genéticos. E aí com esses marcadores eles conseguem dizer quando foi que surgiu aquela mutação. Eles conseguem dizer quando aquilo tudo começou e de onde veio. Então todo mundo que tem aquela mesma mutação veio do mesmo lugar. E isso faz com que a gente volte à África. Há mais ou menos uns 150 mil anos, possivelmente, é que viveu essa primeira mulher. Não no sentido bíblico, mas a mulher que deu origem à linhagem dos Homo sapiens. Voltando nesses 150 mil anos, a gente chega exatamente na África. Então quer dizer que todos, eu disse todos? Todos os homens que existem hoje vieram da África. E isso a gente consegue provar usando o DNA da mitocôndria. Aí você deve falar, como? Como é que a gente veio da África se os europeus são brancos, os asiáticos amarelos? Como é que a gente consegue explicar essa diversidade de cor, por exemplo? Muito fácil. Darwin já fez isso pra gente. Darwin, com a teoria da evolução, propôs que o ambiente seleciona os caras que devem viver. Então, cada ambiente foi selecionando o grupo de homem que deveria viver.
Por exemplo, na África, a gente sabe que lá o sol é castigante. A gente sabe que é castigante. Então, faz sentido que todo mundo que mora ali tenha uma alta deposição de melanina, né? Então, todos são negros. Mas e como é que a gente explica se a gente veio da África, que tem a galera branca, os caucasianos? Como é que a gente explica isso? Na verdade, nesse período de migração, quem não foi sofrendo mutação por causa da radiação ultravioleta, a radiação é um dos causadores de mutações, quem não tinha uma mutação para depositar menos melanina, acabou morrendo de raquitismo. Oi? Eu explico. Preste atenção. A vitamina D é uma vitamina que a gente deixa ela na forma ativa quando a gente se expõe ao sol. Por isso que os bebezinhos sempre tem que tomar aquele banhozinho de sol, logo de manhãzinha e no fim da tarde, para que eles possam produzir a vitamina D. Então, o que acontece? Como a melanina, uma alta deposição de melanina protege a gente do sol, da radiação, quem tinha a pele negra e que migrou para a Europa, começou a ficar fraco, porque não conseguia processar a vitamina D. Então, quem teve uma mutação, começou a depositar menos melanina, conseguiu sobreviver. Vamos pensar o seguinte, não pensa no cara adulto, pensa na criança. Beleza, ela nasceu, ok. Mas ela não vai conseguir formar os seus ossos de maneira correta. Então ela não vai chegar à época reprodutiva. Então aqueles genes não vão ser passados para frente. Só os genes de quem tem a mutação consegue chegar aos descendentes. É assim que funciona a seleção natural. Então, na verdade, a gente tem uma única mãe. Todo mundo veio de um único lugar. Talvez isso ajude a gente a respeitar mais, sabendo que somos uma única família. Todos nós viemos de um mesmo lugar. Você já parou pra pensar que a gente tem a mesma vó? Vó africana. Obrigada, mãe, pela mitocôndria. Obrigada, vó, pela mitocôndria. Obrigada, bisa, pela mitocôndria. Obrigada, tata, pela mitocôndria. Obrigada, Eva, pela mitocôndria. Lembra de curtir e compartilhar e comentar e mostrar pra todo mundo esse vídeo, esse canal, essa postagem. Eu não sei o que você está vendo, então, por favor, curte, compartilha, comenta, beleza?